Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Veni, Sancte Spiritus, repertorum corda fidelium, et tui amoris miei accende. Emite Spiritu Tuum et creabuntur. Et renovavis parte integris. Oremos a Deus, qui corda fidelium Sancte Spiritus lustrationem loquisti, da nobis in ode Spiritu recta sapere, et Deus semper consolationem gaudere, per Christum Dominum nostrum. Amém. Sede sapientiae, ora pro nobis. Então, queridos, volto hoje para uma pequena palestra. O meu aparelho permite só falar 30 minutos. Então, vamos ver se eu consigo hoje chegar ao fim, porque aquela outra ainda devo completar. E quando chegou nos 32 minutos, o aparelho encerra o assunto. Mas eu queria falar sobre Temer, que foi o presidente em exercício do Brasil, que foi o assunto ontem, que foi um dos assuntos ontem. Eu vi, apesar de não ter ainda lido, vi que vocês hoje, lá na comunidade Kyria do WhatsApp, estão ainda debatendo, colhendo material, sei lá, fazendo o quê. Depois eu vou olhar. Mas Temer, este é o nosso assunto. Primeiro, queria dizer e fazer uma afirmação bem curta e grossa. Que, aliás, eu já vi isso também no Olavo de Carvalho. E não há duvidar. Esta é a mais pura verdade. Temer é globalista e ele está aí para cumprir com a agenda destas famílias que dominam o mundo e querem implantar a nova ordem mundial. Inclusive com a drástica redução da população mundial. E, claro, a criação da religião mundial. Então, esse é o primeiro ponto. Está claramente dito. Temer tem esta incumbência de... Não é que a Dilma e o Lula e quem quer que subisse ao poder, ele só subiria ao poder, não sei se é muito radical, porque eu tenho dúvida do Macri, o Macri aí da Argentina. A Argentina, o Brasil e o Chile são os 3 pontos para que essa parte da América que Lúcifer coloca como um núcleo satânico para a realização do seu plano. Então, não sei o Macri, mas é o novo presidente da Argentina. Mas Lula e Dilma, com certeza, todos eles, mesmo que não sejam satanistas, estão aí, e só estão aí porque dispuseram-se a cumprir a agenda da nova ordem mundial. Isso é com certeza, Há alguns anos, primeiro veio por uma senhora da nossa comunidade, que infelizmente não lida aí com esses nossos aparelhos, mas depois a Solange comprou 2 livros de Eduardo Daniel Mastral. Na verdade, os livros foram escritos por Isabela Mastral. E esse Eduardo, ele foi satanista. E vejam, queridos, sentou-se à mesa e foi servido sacrificalmente pelo anticristo. Pessoalmente conhece o anticristo. E não o descreve nesses livros, mais ou menos. É uma palestra que eu tenho para fazer, mas ela leva mais do que os 30 minutos, então, por enquanto. E este rapaz, o Eduardo Daniel Mastral, não diz, até prefere não expressamente não quer confessar, mas corre a boca miúda, nem tão miúda assim, porque está no YouTube, na internet, enfim, é só botar aí que vocês vão encontrar, deixa bem a entender realmente que ele é
filho de Michel Temer. Filho de Michel Temer, o presidente em exercício do Brasil. Então, e ele foi introduzido no satanismo justamente por Michel Temer. E Michel Temer foi, então, pelo que eu entendo, escolhido como o substituto do Eduardo, que conseguiu sair. Ele não é católico, ele não conhece a igreja. A discussão é porque Michel Temer tem se confessado aí católico e tem mostrado aí todo o aparelho pessoal que o cerca como gente religiosa, não católica, mas religiosa, muito religiosa. E isso faz que as pessoas questionam, mas como então ele é religioso? Sim, com certeza. Quer dizer, religião propriamente dito, e eu digo isso escrevo isso na minha tese, só existe uma religião verdadeira, por favor. É a católica apostólica romana. Não a de Bergoglio, por favor, isso é uma seita. Mas a verdadeira igreja é a Igreja Católica Apostólica Romana. Religião é aquilo que religa. Quer dizer, os homens se desligaram de Deus e com isso se ligaram ao demônio, a Satanás, uns aos outros e ao demônio, Satanás, sem Deus. E agora a religião é aquilo que vem religar o homem a Deus. E só é religião aquilo que realmente religa a Deus. Satanismo não é religião, isso liga ao demônio, ao inimigo de Deus, a Lúcifer, não é religião. Mas, nesse sentido aí, usual, que não científico, que o pessoal está usando, tá bem. Mas não é de admirar, queridos, não nos devemos admirar que Temer se diga católico, se diga religioso, se cerque de gente religiosa, né, entre aspas. Porque o movimento do fim dos tempos é um movimento, sobretudo, religioso. Qual é o objetivo de tudo isto? Nova ordem mundial, um único exército mundial, uma única moeda mundial, o chip, e guerra, crise, tudo mais. Qual é o grande objetivo? O grande objetivo é fazer com que toda a humanidade, adorando Lúcifer, vá para o inferno. Esse é o objetivo. Nesse sentido religioso. De fazer perder a religião. Esse sentido. Então não se esqueçam, queridos, não esqueçam. A religião é a principal coisa deste mundo, sempre foi e hoje mais do que nunca o é. Não é a economia, não é a ciência, também a serviço de Lúcifer, não é a política, toda ela colocada, praticamente toda, colocada sob os pés de Lúcifer, do anticristo, nada disso. O principal ponto é religioso. Querem tirar a religião, a verdadeira religião do mundo e colocar o universo aos pés de Lúcifer em adoração e em revolta para que se precipitem ao inferno. Isso é dito claro. Não tem outras palavras. É dito assim. Então, neste livro, sim, deixa-me dizer, o Filho do Fogo, o Descortinar da Alta Magia e Guerreiros da Luz, são dois tomos bem volumosos, que estão ou com a Solange ou comigo, mas os meus livros ainda não pude trazê-los, não pude organizá-los aqui nesta nova casa. Então, que eu alugo, né? Então,
não tenho para mostrar, senão mostraria para vocês os livros. É Filho do Fogo, o Descortinar da Alta Magia e Guerreiros da Luz. Então, por Eduardo Daniel Mastral. Ele tem um site, um blog aí na internet, chama Ministério Guerreiros da Luz. Se colocar isto, Ministério Guerreiros da Luz, vai dar lá em www.danielmastral.com.br, que é o blog do Daniel Mastral. Esse livro deve se encontrar esgotado nas bancas evangélicas. Então, não sei o que tinha feito, eu não tenho mais acompanhado o Daniel. Há muita contaminação que vem desses sites evangélicos. Como sou sensível, eu percebo as contaminações demoníacas, eu prefiro não me... é horrível aquela sujeira, eu prefiro não me imiscuir muito. Então, não... Até tentei fazer contato com ele, mas eles têm medo da Igreja Católica, e da verdadeira, com certeza. Da nova, não. Pelo contrário. São muito amigos. Até agora, Temer se confessa católico, porque, de fato, já estão com o falso profeta, já entendem isto, e agora a igreja se tornou muito amiga deles, e é lá para lá que querem ir, e dirigem todo o seu trabalho para realmente precipitar os católicos, que é o principal, que é aqueles que têm a verdadeira religião, para precipitá-los também neste movimento infernal. Então, Temer está aí, sem dúvida nenhuma, para cumprir esta agenda. Esta agenda já atrasada. Se vocês lerem o livro do Daniel Mastral, vão ver que eles queriam ter já muito mais adiantado do que está este movimento todo. Mas a coisa está se encaminhando. Quando nós vemos realmente o Temer assumindo essa posição tão alta, tão importante no Brasil, e neste triângulo Brasil, Argentina e Chile, que forma esse triângulo satânico, são 12 triângulos assim no mundo inteiro, segundo pelo menos o plano que aí o Daniel Mastral nos colocava nesse livro. Então, podemos pensar que a coisa está realmente muito adiantada. A Dilma saiu, mas já devia estar previsto que realmente o Temer, como o máximo representante brasileiro, ele é sumo sacerdote satânico. Isso, ele é sumo sacerdote, conseguiu isso. Para ele foi uma... Eles fazem sacrifícios humanos, tem bruxas, aquela mulher dele com certeza é uma bruxa que ele conheceu nesse movimento, e fazem sacrifício humano, tiram o coração, tomam desse sangue, se consagram ao demônio. Tem os portais, como diz Daniel Mastral, abertos, e eles enxergam e falam, e são dirigidos por Lúcifer e por os seus asseclas, e então está tudo aí, está tudo aí. Não tenho a menor dúvida. O Brasil, com Michel Temer, se encaixa a pleno nesse movimento globalista, e agora nós estamos prontos para deslanchar direto ao cumprimento de tudo aquilo que se arquiteta e que é a agenda globalista, a agenda da nova ordem mundial, a agenda de Lúcifer, de Satanás. Então, eles são dirigidos pessoalmente, cada um deles tem o seu guia, o seu demônio, e esses aí têm demônios mais fortes e mais importantes, que os dirigem, que os guiam, que os aconselham, que os orientam, e eles vão aí, então,
com o auxílio destes demônios, implantando o plano que estamos por viver. Então, queridos, não há o que discutir. Né? Temer é isto e estamos no caminho. Mostra-nos isto. Vejam, já temos 3 anos, quase 3 anos e meio, do pontificado do antipapa e do falso profeta Bergoglio. 3 anos e meio. É muito significativo. Parece que realmente o tempo dele deve estar acabando. Já temos nas nações, agora acompanhamos o que vai acontecer nos Estados Unidos. Eu acredito que vence a Hillary Clinton, satanista ela também. No tempo do Daniel, ela esteve, menina ainda, aqui no Brasil. Surpreendeu muito o Daniel, porque quando se aproximou dele, falava um fluente português, e foi logo dizendo para ele, não, é o nosso pai, que para eles é Lúcifer, que conhece todas as línguas, é ele que nos ensina e nos coloca na boca o jeito e o que dizer. Então, ela é satanista de marca maior, né? Mas eu não duvido que o outro também, porque eles botam normalmente 2, o Trump e ela. Normalmente eles colocam a mesma trupe. A gente se engana pensando, não, então vou escapar do satanismo aqui, votando neste ou naquele. Não é mais a Dilma, é agora o Temer. Não, são tudo farinha do mesmo saco. Todos eles já estão nas mãos de Lúcifer. Não se chega nem no Brasil, nem no mundo, em lugar nenhum, a grandes e altas posições, senão fazendo parte dessas famílias, dos Illuminatis, da maçonaria, do satanismo. Não se chega, não se consegue mais grandes coisas, senão se associando a esta gente que já domina há largo tempo, já domina muito o mundo. Não dominam tanto quanto eles queriam. O povo talvez não se deixou influenciar tanto ainda quanto eles precisam, mas, como digo, estando lá já há 3 anos e meio o falso profeta, e aqui e em outras nações, isso por isto, Barack Obama estava colocando em pleno o programa satânico lá nos Estados Unidos. Então só vai ser substituído nada mais. São todos da mesma família. Hillary, Barack Obama, provavelmente o Trump, e assim por diante. Então, como eu digo, não sei do Macri, estou com muita surpresa, é que três países aí devem escapar, segundo o Apocalipse, né? Devem escapar, talvez então a Argentina tenha escapado, ou não. A gente não, é difícil para nós sabermos tudo, né? Então, mas já em todas, nas mais importantes nações, e não só nas nações, também nas grandes cidades, e não só nas grandes cidades, mas também nas instituições internacionais e naquelas nacionais que são realmente grandes e importantes, já todos os postos importantes estão já nas mãos de satanistas, de globalistas, de maçons, e não há o que duvidar, eles dominam todo este mundo. Dominam a igreja e dominam o mundo. Às vezes a igreja nas mãos de inocentes, bobos e inocentes úteis, como tantos dos nossos bispos e como tantos dos nossos párocos, que nem sabem que são comunistas, mas o são de fato e trabalham para isto. Então, não há dúvida, o plano está avançado. O plano está avançado. Não nos resta mais muito tempo. Não nos resta mais muito tempo. Alguém fica esperando 10 anos para realizar um sonho. Não sei quanto tempo. Não tem realização sonho.
Vamos sonhar o sonho de Deus. Vamos ter o plano e o projeto de Deus. É isso que... Se eles estão se matando para realizar o plano de Lúcifer, mas somos nós. Não mais os nossos, mas o plano de Deus. Perguntemos-nos, qual é o plano de Deus? Estamos vivendo o tempo de Pentecostes. O que tu, Divino Espírito Santo, pode nos revelar do plano de Deus, para que nós nos engajemos nisto e tratemos de realizar isto na nossa vida, na nossa família, na nossa sociedade, na nossa igreja, no mundo. Quando eu digo nossa igreja, eu não estou falando na seita de Bergoglio. Por favor, eu não estou falando nessa seita demoníaca de Jorge Mário Bergoglio. Não estou falando nisso. Eles não estão no nosso plano. Eu estou falando na igreja remanente, na igreja remanescente, aquela que restou. Isto é, aqueles que realmente estão resistindo e se colocaram fora. Sabem que essa gente está excomungada, eles estão todos excomungados fora da igreja, e quem está com eles se excomunga também. Então nós nos colocamos de fora e seguimos sendo a única e verdadeira igreja, como diz o Evangelho de hoje, do bom pastor Cristo Jesus, nosso Senhor, guiados pelo Divino Espírito Santo, e é nele que nós procuramos a luz, a iluminação, para saber qual é o plano, o projeto de Deus, não o nosso, mas o plano e o projeto de Deus para... É isso que a gente se entristece tantas vezes, de ver esses homens aí, quanto eles estão cegos na condução do mundo e na realização desse plano destrutivo de Lúcifer. E nós, que somos filhos da luz, nós que já habitamos o céu, nós que somos verdadeiramente filhos de Deus, ainda temos aí no nosso planozinho, plano de família, plano de casamento, plano de filhos, plano de sacerdócio, nosso plano de construção, até de fazer casa própria, sei lá o quê, de construir, de fazer... Por favor, não dá mais tempo para isto. Nós não temos mais tempo para isto. Agora, o nosso plano seja o plano de Deus. E o plano de Deus é salvar o máximo de almas possíveis, vivendo santamente, aceitando vivendo com toda a santidade o grande castigo que já está aí dependurado e pesando sobre nós. O plano de Deus. Não fiquem pensando num Brasil que vai sair da crise, num Brasil que vai superar as dificuldades econômicas, políticas, num Brasil que sai o Temer, vem um presidente cristão católico. Nada disto! Nada disto! A crise vai aprofundar sempre e cada vez mais. A crise econômica, a crise política, a corrupção. Eles roubam, mentem, para eles é um prazer mentir, são filhos da mentira, são filhos de Lúcifer. Filho do fogo, diz Daniel Mastral. Eles têm prazer em mentir, em ludibriar, em enganar. Então não é por aí. Não é por aí mesmo. Não é essa a nossa esperança de sair da crise, de um Brasil renovado, de uma política limpa, de caçar com o Moro, caçar todos os corruptos do Brasil, e alijá-los para Cuba. Não, nada disso. Não existe. Não existe. Esse plano não existe. Não. Nosso plano é o plano de Deus. Tem que ser o plano de Deus. De como viver agora o grande castigo. Eu convido. Venham comigo. Vamos formar uma comunidade. Vamos nos retirar deste mundo. Vamos fazer penitência. A penitência é viver o grande castigo com conformidade, com paciência. Vamos viver juntos isso aí.
trabalhando para a autossustentação, para tirar o nosso alimento da terra. E vamos rezar, 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 rezar. Rezar muito. Fazer penitência e rezar. Fazer muita penitência e rezar muito, porque não tem outro plano de Deus para o nosso tempo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Fiquem com Deus e com a bem-aventurada Virgem Maria. Mas você não falou no